Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência. Então, esse vídeo é de número 146. Nós vamos gravar mais um só, né? Capítulo 25, Livro dos Médiuns, Evocação das Pessoas Vivas. Então, na nota de Kardec, na verdade, eu teci um comentário, então eu pensei que eu tinha me confundido com o termo, né, o tronco encefálico, né, o tronco encefálico, né, que é composto também pelo encéfalo, mesencéfalo, e tem outro também, mesencéfalo, nossa, tantos nomes, cerebelo, tem outro também, agora fica na cabeça, prosencéfalo. Nossa, essa cabeça vai fundir. Prosencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, encéfalo e encefálico. Então, tá tudo aqui na parte atrás aqui da cabeça da pessoa, né? Do crânio aqui, nessa parte atrás aqui. Então, se você colocar a mão aqui atrás na cabeça, tá, esses companheirinhos que eu acabei de dizer, tá tudo ali. E não confundir a cabeça não, vó. Tá ali mesmo. Posso confundir a cabeça das pessoas, porque o encefálico, o encéfalo, o mesencéfalo, o cerebelo e o prosencéfalo. Isso mesmo, vó. Vamos me corrigindo aqui. Então, mas por que eu tô comentando isso? Porque eu vou usar o termo assim, esses componentes que faz parte tudo do encefálico, né? Do tronco encefálico. Eles precisam, assim, cessar as funções. E enquanto o perispírito não se desliga do tronco encefálico, né, no mesencéfalo e por aí em diante, do encéfalo, do mesencéfalo, essa coisa lá, tudo de encéfalo aí. Então, enquanto o perispírito não se desconecta, vou usar esse termo. Então, enquanto o perispírito não se desconecta, o indivíduo não é considerado espiritualmente, vamos dizer assim, morto. Ai, meu Deus do céu. Sério? Sério? Espiritualmente, ele não é considerado desencarnado, hein? Uma etapa do desencarne começou. Olha só para você ver como que o negócio é perfeito. As pessoas acham que a reencarnação ela termina, ela se concretiza, né? Quando a criança nasce, mas não é. A reencarnação, ela tem início. Vamos usar agora a concepção, porque na verdade a reencarnação começa bem antes. A familiarização do espírito com o casal, a programação reencarnatória. Então isso tudo faz parte da reencarnação. Mas vamos usar a parte física.
Então a reencarnação ela começa no ato da concepção. Depois vai da concepção até os 7 anos de idade. É a primeira etapa da reencarnação. Isso que equivale a dizer que da concepção até os 7 anos, o espírito ainda não encontra-se reencarnado 100%. Não. Você sabia disso? Ah, mas precisa estudar, precisa buscar mesmo nos arquivos, na espiritualidade, porque não é fácil, não. Não é qualquer lugar que você vai ouvindo essas coisas, não. E muita gente não explica isso, né? Da concepção até os 7 anos, você pode achar que eu estou perdendo tempo aqui falando, né? Não, mas o assunto é esse agora. O esmiuçamento é esse. Da concepção aos 7 é uma etapa da reencarnação. Dos 7 aos 14 é a segunda etapa. Dos 14 aos 21 é a terceira etapa. Então, todo espírito termina a tua reencarnação da concepção aos 21 anos aqui no corpo físico. Agora, dentro da concepção aos 21, existe a programação da prova e da expiação e da prova, da família quanto do espírito, naquele fator quantos milhões, bilhões de seres desencarnam em tenra idade, né? Quantos bilhões de seres desencarna 1, 2, 3, 4 anos, 10 anos, 15 anos, 16, 18, 19 anos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo isso aí foi elaborado na programação reencarnatória. Mas é preciso dizer que esses seres, eles mal reencarnaram e já tiveram que desencarnar por motivos óbvios com relação à necessidade deles evolutiva, com relação à programação reencarnatória, né? Não foge nada dos desígnios da providência divina. Tá tudo programado. Mas o que eu quero dizer, que o mais interessante nisso, é que esses seres nem bem reencarnou, já desencarnou. Mas é a dívida, é o débito, né? Não é? É a prova, é a expiação daquela família, daquele espírito e por aí em diante. Então, o que nós estamos querendo explicar é isso. É que muitas pessoas, nossa, nasceu. Então, por exemplo, alguns espíritas que não têm lá esse conhecimento dizem assim, reencarnou, nasceu, acabou de chegar. Não, até os 21, o espírito ainda não está totalmente aqui, não. Ele ainda não está, não. Ele está num claro escuro, assim, entendeu? Meio numa turbulência. No entanto, você percebe a fragilidade psicológica, emocional, né? Sentimental, das crianças, dos jovens, né? Da mocidade. Então, é uma fase muito crítica. Por que é muito crítica?
Porque o que muitas pessoas não sabem é que o indivíduo, com todo respeito ao termo, ele ainda não se encontra reencarnado 100%. Ele só formaliza a reencarnação 100% aos 21 anos. Agora, o mais interessante também é o processo da desencarnação. Nosso irmão Marcílio Colombaroli dizia que todos os seres, fora aqueles que antecipam, eles começam o processo de desencarne 2 anos antes da consumação dos fatos, através do desencarne natural. E isso é verdade. Só que ninguém para analisar estas questões. Primeiro, falta de conhecimento, e outra, ainda existe esse tabu ainda, né? Ainda existe esse tabu, as pessoas têm medo, as pessoas não se preocupam com o retorno à pátria espiritual. As pessoas se preocupam só com a vida física aqui na Terra e não se preocupam com o retorno. As pessoas se preocupam só com a concepção, a pessoa se prepara para o bebezinho chegar, roupinha cor-de-rosa, roupinha azul, faz chá de bebê, faz isso, faz aquilo, e festinha de aniversário daqui, se preparam para o indivíduo chegar, mas ninguém se prepara para o retorno do indivíduo. É aí que fica aquela lacuna no coração das pessoas. Esse sofrimento é falta de conhecimento. Você entende que a gente respeita, mas você entende que os bons espíritos não sofrem pelo retorno dos outros entes queridos à pátria espiritual. Por que eles não sofrem? Porque são evoluídos, porque têm conhecimento. Então, esse sofrimento, por mais que no nível evolutivo qual nós nos encontramos é natural, mas não deixa de estar relacionado à falta de conhecimento. É um estado de ignorância dos desígnios das leis divinas, porque não se preparou. As pessoas se preparam para tudo. Se prepara para casar, se prepara para a noite de núpcias, se prepara para festa, para viagens, se prepara para o aniversário, se prepara para beber uma, se prepara para tudo. Observe você ver. As pessoas se preparam para tudo, mas ninguém se prepara para o desencarne. Você é doido, Luiz? Você acha que eu vou me preparar para morrer, para desencarnar? Por isso que o umbral está cheio. Por quê? Porque é esse tipo de pensamento que as pessoas têm. Então a doutrina dos espíritos vem nos mostrar, vem nos provar que a morte não existe. A morte não existe. É um processo natural nas leis do Criador. É um processo natural. É como respirar. É como respirar. Agora, o mais interessante é que não se evolui se não reencarnar. Enquanto necessário for, teremos que reencarnar. Bilhões de vezes. Luiz, quantas vezes nós já reencarnamos? Ufa, que isso? Nós não sabemos isso não. E se alguém lhe disser, fuja dele. Ele está mentindo. Os bons espíritos, que são os bons espíritos que sabem, eles não dizem, porque sabem que nós não estamos preparados. Quantas vezes nós já reencarnamos? E quantas vezes nós ainda vamos reencarnar? Que isso? Quer fazer uma conta? Quero. Então você vai à praia e conta quantos grãos de areia tem na praia de Copacabana.
tudo. Conta os grãos de areia. Que loucura é essa, Luiz? Aí depois você multiplica por alguns milhões. Esse é o número ainda que nós ainda vamos reencarnar. Você entendeu? Mas eu quis mostrar esse aí a respeito do tronco encefálico, né? E para chegar nesse ponto aí também da concepção, da reencarnação, porque muitas pessoas não sabem. Agora, não se preocupe, viu? Porque de uma forma ou de outra, Deus não desampara nenhum dos filhos. Como eu disse no vídeo anterior, eu fui especular a avó e ela me disse, não, meu filho, esse ainda está preso ainda ao corpo físico. Por que ele está preso ainda ao corpo físico? Boa parte, vamos dizer assim, porque ele ainda está preso ao tronco encefálico. Ele ainda está ciente, ouvindo tudo que as pessoas estão rezando o terço em cima dele, jogando água benta, sabe aquele cheiro de cravo, aquele cheiro de margarida fedida em cima do peito dele e tal, aquelas pessoas chorando, outras gritando. Só que ele não consegue mais responder, por quê? Porque ali já ocorreu um enrijecimento praticamente em 99% do cérebro, onde já perdeu totalmente a consciência das coordenações motoras, porque 99% ali já está desligado do corpo físico, só está preso assim por uma réstiazinha, vamos pensar assim, no tronco encefálico, né? Você tem que estudar isso, é gostoso, gente. Aí você pergunta para mim assim, mas como é que você sabe essas coisas todas? Ah, isso é um mistério, porque eu estudo, né? Então, mas não é 100% isso aí, não é 100% das pessoas que acontece, não. Eu já expliquei no vídeo anterior. Não fica preocupado com isso, não. Vamos dizer assim, que de cada 100 pessoas que desencarna, umas 80 são sepultadas desse jeito, ainda com um restinho ainda de vida ali, porque não foi desligado totalmente do tronco encefálico. Agora, uns 20%, umas 20, em cada 100, 20 pessoas desencarna para o coração, pulmão, tronco encefálico, cérebro, para tudo, já desliga e vai embora. 80 em cada 100 ainda fica ali ainda assistindo tudo, aí meses, 2 meses, né? Nesses períodos aí pode se desligar, dependendo, né? Porque cada caso é um caso, porque isso é relativo, a depender da evolução de cada um, e ninguém sabe o quanto o outro é evoluído, a não ser ele mesmo e o Criador, e Jesus, e os bons espíritos. Mas sei que ninguém fica desamparado, como ninguém está desamparado, né? Então, não vamos nos precipitar, não, mas nós temos que nos preparar para o desencarne, né? Eu me preparo. Acho que eu estou mais que preparado, né? Porque parece que eu vi mais de lá do que de cá, né? Então, a pergunta 41, vamos para uma pergunta, né? Kardec pergunta aqui, que sucederia se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? Então, olha que pergunta mais interessante, né? Então, o que sucederia se, durante o sono e na ausência do espírito, o corpo fosse mortalmente ferido? Então, a pessoa está dormindo e mortalmente o corpo dela é ferido. O que aconteceria naquele momento?
Resposta: o espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse. Agora, você pode me explicar, eu sou detalhista nessas questões. Não pensemos que alguns espíritos o avisa, não. Como aqui está escrito, ó. O espírito seria avisado. Mas avisado por quem? Ele não é avisado por outros espíritos, não. Não, não é não. O processo ele se dá através da atração. É como se fosse um choque elétrico. O que faz a lâmpada acender? O que faz a lâmpada acender é a energia que chega lá. Então vamos pensar assim. Pensemos da seguinte forma: um choque que chega até a lâmpada. Vamos mudar esse termo energia por choque. Então, é a junção, é a união do polo positivo com o polo negativo, né? Que adentra aquela cavidade ali, aquele espaço, e eu não sei se você sabe, aquela roldanazinha, aquela, né? Aquela molinha dentro da lâmpada, ela só ilumina através do polo positivo e o negativo, justamente porque lá dentro da lâmpada foi extraído 100% o oxigênio. Você sabia disso? Que dentro da lâmpada não existe oxigênio. Qualquer quantidade de oxigênio dentro da lâmpada, a lâmpada não acende. Olha só para você ver que interessante, hein? Mas você sabe disso? Sim, você estudou isso. Então, o que leva a lâmpada a acender é a falta de oxigênio. É a canalização do polo negativo e o positivo, que encontra um ambiente propício onde a falta de oxigênio ali dentro, tanto o positivo quanto o negativo, eles funcionam no neutro. E ao funcionar no neutro, acende a clareia, ilumina, clareia aquela, né? Acende aquela telinha, né? Bem fininha. E tem outros processos também, mas esse aí é o princípio básico, né? Então, o que acontece com o espírito também nesse momento aqui, então, por exemplo, alma, me encontro 1000 quilômetros distante do corpo. Aí, alguém chega e fere o meu corpo mortalmente. Ninguém lá, 1000 quilômetros onde que eu me encontro, me avisa, não, ó, estão ferindo o teu corpo lá, acabaram de matar o teu corpo lá, volta lá. Não é assim, não. É uma atração. Você entendeu? É como aquela plantinha dorme João, que você bate nela assim, ela é sensitiva, plantas sensitivas, elas captam. Então, é como se fosse uma eletricidade. É como se na massa encefálica, os sinapses, você sabe o que é sinapses, né? Então, aqueles sinapses. Tchum, tchum. Então, isso é automático. É como, por exemplo, os olhos. Desculpa. Os olhos piscam. Isso é um processo automático. Você pode, em um minuto, piscar
piscar os olhos umas 10, 15, 20 vezes que você não dá conta. Para você observar. Gente, isso é a lógica. É o automatismo. Isso também acontece com o espírito que está distante do corpo e que o corpo é atacado mortalmente. Imediatamente o espírito volta ao corpo automaticamente. Agora, é preciso entender que às vezes algum espírito presciente, olha o termo, presciente, chega e avisa, ó, volta lá pro corpo, porque o teu corpo está sendo atacado, ou melhor, o teu corpo vai ser atacado. Volta para o corpo. Aí você volta para o corpo. E realmente, assim que você volta, daí a alguns minutinhos, alguém chega e alveja o teu corpo e te mata. Mas você entende, com todo respeito, que esse processo ocorre naturalmente sem a necessidade de um ou de outro avisar. Faz parte do automatismo, né? Ai, que coisa gostosa esse assunto. Nós vamos para o próximo vídeo, mas o próximo dia.